Você está ouvindo Associação de Radiodifusão Comunitária de Criciúmal, ZYU 419, canal 285, 104,9 FM, Rua Caçapava, 787. Rádio Comunitária de Criciúmal, a rádio do seu coração. Mega Saúde, a 104 pensando em seu bem-estar com Dr. Miguel. Dr. Miguel. Muito bem, agora 11h11, estamos iniciando por aqui o nosso Mega Saúde desse sábado, dia 27 de maio de 2023. Tempo chuvoso na cidade de Criciúmal. Bom dia aí pro Dr. Miguel que tá aí junto com a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio, bom dia, audiência. Diazinho bom, né? Tá friozinho também. Bom pra dormir hoje, né? Tá bom, mas tá ótimo, né? Tomara que ninguém se deprima hoje, porque tem muita gente que se deprime, né? Com o tempo assim, não consegue sair de casa, né? Mas vai dar tudo certo, né? Hoje tu preparastes um tema diferente hoje para nós, né? No nosso Mega Saúde, doutor, que vai falar também, tirar algumas dúvidas do pessoal de casa, como sempre também. Sim. E vai falar um pouquinho sobre divertículos, é isso? Isso. Divertículos, que palavra é essa? Que doença que é essa? Que doença que é? Eu acho que eu levei um choque no microfone, será? Ou não? Não. Tu tá elétrico, hein? Não, eu tô tranquilo, super tranquilo. A semana foi super tranquila, ainda bem, né? Vamos ver. É assim, ó, eu tava pensando o seguinte, né? Nós temos aqui um problema em Criciúmal que não é problema, né? Mas é uma coisa natural, que é o envelhecimento da população. Né? Em todo mundo tá acontecendo esse fenômeno, né? E com o envelhecimento da população tem um advento da doença diverticular, né? E ela é considerada, assim, no plano geral, uma moléstia diverticular dos cólon, né? E lamentavelmente as complicações dessa doença vêm aumentando, né? Bom, um divertículo, tu sabe que ele é uma saculação, é como uma falha, né, do tecido do intestino que forma um saquinho, né? Forma 1, 2, 3, 4, 5 e eles têm várias complicações, desde inflamação, infecção e perfuração, né? À medida que vão passando-se os anos, a partir dos 60 anos, mais ou menos, pela alimentação rica em carne, vamos falar assim, grosso, curto e grosso, né? E pobre em fibras, isso aí é mais ou menos uma explicação, né? Vai vindo essa fragilidade do intestino, vão formando-se os divertículos, né? Mas o assunto de hoje não é a parte técnica, né? Como é que se formam eles, senão como é que a gente combate eles. Porque a gente está muito desatualizado em vários lugares, né? De quando intervir para uma crise de uma moléstia diverticular, né? Muitas pessoas, né? Isso aí que me chamou a atenção foi um caso que eu tive ontem, mas não aqui em Criciúmal, fora, né? De uma senhora que tem o diagnóstico de doença diverticular e fazem uns 8 meses que tem 2 episódios a 3 episódios de dor abdominal e diarreias, né? E ela vai num centro de saúde muito bom, né? Ela tem um convênio particular com profissionais muito bons e não estão conseguindo melhorar o problema dela. Continuam as dores, ela está tomando antibiótico, está tomando anti-inflamatório, coloca bolsa de água quente no abdômen e está sendo insuportável, né? E esse caso me inspirou para nossa conversa de hoje, né? Porque Criciúmal tem inúmeros casos de doença diverticular, lamentavelmente não estão sendo passados para mim, não sei porquê. Não sei, então eu friso sempre, né, tia? Eu não sou cobrador de consulta, eu atendo todo mundo, pode mandar pro posto que eu atendo da minha especialidade, não tem problema, tia. Não vou, mas não estão chegando os casos para mim, eu tô ficando preocupado, né? Uma coisa, puxão de orelha para a comunidade dar, se precisar qualquer coisa, de favor, da parte de gastro, da parte de prócto, que eu tenho a habilitação também, né? Procura a gente, que a gente, se não sabe, manda para quem sabe.
né? E deixa muito preocupado porque tem critérios para a gente tratar, fazer um tratamento clínico, e tem critérios para a gente operar, né? Nós temos uma classificação que é tomográfica, Márcio. Eu só vou resumir porque o assunto é meio longo, né? E que tem nome do profissional que fez essa classificação para a gente ter uma ideia de quando operar, quando não operar. O nome dele é Hinchey. Então tem uma classificação na doença diverticular, quando a pessoa está na moléstia diverticular dos cóluns, quando a pessoa tem dores, né, muito seguidos, que vai da fase 1 à fase 4, né? É muito complicado a gente explicar tecnicamente mais assim na correria, né, Márcio? Tu sabe que a gente tenta usar a linguagem popular. Isso. E sempre o Márcio dá uma força aí pra gente, né, traduzir. Mas basicamente, né, o estágio 1, o estágio 2, 3 e 4, eles são diagnosticados por tomografia. É muito importante a gente saber por uma colonoscopia ou até mesmo uma outra tomografia que a pessoa tem os divertículos, né? E dá pra gente tratar quando essa doença se manifesta com complicações leves, que a gente pode usar anti-inflamatórios, como eu falei, antibióticos e medidas gerais de alimentação, né? Uma dieta líquida, uma dieta pastosa, né? Agora, quando tem o grau 3 para o grau 4, começa a ter um processo inflamatório no intestino acima de 10 milímetros. Isso deveria ser um consenso mundial. É consenso em grandes cidades, em grandes centros, em hospitais do governo federal, hospitais particulares, mas de alta complexidade, bons, né? Que eles já classificam, né? Quando tem que operar e quando não tem que operar. Já com 10 milímetros de inflamação, vamos dizer assim, no cólon, começam aqueles processos de formação de inflamação no divertículo e abscessos no divertículo, né? Esses abscessos é pus, né? É pus. Tem inflamação, tem infecção, porque o intestino está cheio de bactérias, né? E vem aquele pus. E esse abscesso pode estourar. E quando estoura, perfura. E quando perfura, né, vai de uma perfuração dolorida, que é bloqueada pelo organismo, até uma peritonite com sepse e como decorrente a morte. Eu me deparei aqui em Criciúmal com uma morte, desde que eu estou aqui há 7 anos, 6 anos, sei lá quanto eu estou aqui, com uma morte de um senhor com uma crise diverticular. Até não morreu aqui, a gente encaminhou para a Vacaria, porque ele também não cumpria com os tratamentos. A gente operava ele comia pastel. Ele inclusive, Márcio, acho que nós estamos cheios de histórias aqui, né? Ele comprava a Tata por 5 pila, me lembro. E ele dava... E a Tata, à noite, quando ninguém enxergava, fazia contrabando de pastel pro hospital e ele comia os pastel. Que bárbaro. E eu percebi quando eu abri ele por segunda vez, que eu vi carne moída ali, guisado, não sei como é, com uns pedacinhos de cebola, coisa. Tchê, o homem... E depois ele me confessou. E ele foi pra Vacaria, ele fez a mesma coisa, acabou morrendo lá. Ele tinha divertículo. Então fica muito difícil, às vezes, né, tu explicar. Né? Eu me sinto culpado porque eu não tive sucesso, né? Mas é uma das tantas histórias que Criciúmal tem aqui que estão bem guardadas na minha cabeça. Eu não esqueço, eu sou pior que elefante, né? Eu não guardo rancor, tá vendo, Márcio? É isso aí. Mas eu não esqueço. E aí nós temos que ter esse critério, porque nossa população, ela tem ela está envelhecida. São pessoas que trabalharam a vida inteira, são trabalhadores rurais, na grande maioria, e que eles vão consultar só em caso extremo. Eles não vão largar a propriedade, porque eles vão ter que tratar os animais, eles vão ter que passar o produto, eles vão ter que plantar. Então eles vêm, eles estão doentes mesmo. E nós temos a responsabilidade de saber o diagnóstico e saber tratar, tá? Então, só para resumir, quando nós temos a fase Hinchey 3 ou 4 pela tomografia e com inflamação de mais de 10 milímetros, nós temos que operar, Márcio. Nós temos que operar para evitar a sepse abdominal e a morte. E a cirurgia, tu tem que tirar
um pedaço grande de intestino, deixar uma colostomia por uns 6 meses e depois reconstruir o intestino. Lamentavelmente, a gente tem que se antecipar e deixar essa cirurgia, que é uma cirurgia muito agressiva, para não dar problema depois. Né? E a gente já viu várias vezes aqui em Agudo, eu já peguei, Márcio, uns 8 a 10 casos de perfuração de divertículos aqui em Criciúmal, e eu tive que fazer a cirurgia e a reconstrução, né? Menos mal que a maioria dos casos eu fiz a reconstrução no mesmo ato cirúrgico, na mesma... falar isso, e isso consegue ser feito no ato? No ato. Então é uma cirurgia complicada, né, doutor? Sim, é uma cirurgia complicada, mas com a experiência que a gente adquiriu durante esses anos, dá para fazer aqui. Né? E nós temos salvado bastante vida aqui, Márcio. Muito. Não tivemos nenhum óbito, só aquele que eu te contei do contrabandista de pastel. Né? E existem outras técnicas menos invasivas, né, que eu aconselho como primeira opção, que é o tratamento por vídeo, mas com colocação de sonda dentro do intestino, irrigação, tu vai limpando e lavando, e se tiver uma perfuração, tu costura por dentro. Obviamente, perdão, isso se faz em grandes centros, tem um custo alto, né? Mas às vezes a gente consegue, como é uma cirurgia eletiva, não é uma urgência, né? A gente consegue achar o hospital que faça isso e mandar, porque aí tu evita abrir barriga, né? Faz uma irrigação. E tem muito método que tu consegue tratar esses divertículos de maneira eletiva, né? E ter bons resultados, né? 85% de sucesso tem esse tratamento, Márcio, quando é bem feito, né? E o tratamento clínico bem feito de uma moléstia diverticular clínico bem feito, 90% dos casos tem remissão. E então quer dizer que os 10% tu tem que pensar bem, porque quando é rinite em 3 e 4, né, tu já tem que planejar essa cirurgia, né? Mas, como eu te falei, tem que indicar em casos mais graves, né? Porque de cada 100 pacientes operados, 27 vão ter complicações, né? E pode ser que chegue a 11, 12% de óbitos. Então, é muito complicado, né? Não podemos deixar chegar a esse ponto, né? Temos que ir tratando, mas muitas vezes tu não consegue. Olha, Márcio, muita gente aqui em Criciúmal tem divertículo, muita gente vai complicar, e 11% vão chegar nessa faixa de que não vai dar para a gente salvar. E doutor, para ter esse diagnóstico, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro a gente precisa fazer uma colonoscopia a partir de 50. Como que a gente vai saber que tem isso, né? Mas é que fazendo esses exames de praxe. A partir de 50 anos é quase obrigatório fazer. Na verdade, 40 anos, né? E se a gente achar os divertículos, não é só achar o divertículo e pensar, pô, a pessoa tá com divertículo, fazer uma vez na vida, né? E tratar. Não, nós temos que fazer tomografia para ver qual é a quantidade de inflamação que tem ali, o grau de inflamação que tem esse intestino, para indicar não um tratamento cirúrgico, que é o último caso, mas salva vidas, né? E também nós temos que fazer o diagnóstico diferencial com câncer de intestino, né? Mas porque muitas vezes tem uma sintomatologia de dor, de diarreia, a pessoa é síndrome de diarreia, constipação, a pessoa fica muito tempo com diarreias, uma semana, e depois fica trancado outra semana. Isso aí é altamente sugestivo de câncer de intestino. Por isso que tem que fazer a colonoscopia e tem que fazer a tomografia. Nós aqui não temos tomografia, né? Viremos a ter, não sei quando, mas eu acho que está se trabalhando para isso, né? Mas é muito importante a gente ter à disposição no município um tomógrafo, que é uma coisa básica hoje que, enfim, essa é a minha opinião. Tu sabe que como é que é aquele cara do Chico Anísio, eu não minto ou eu aumento, mas não, tem que ter, nós já temos que ter um tomógrafo aqui. Isso, doutor, eu só vou mandar uns abraços que o pessoal que está ligado com a gente lá no Facebook. Marlene Schmidt está assistindo a gente, o Denis Lerman também, a Ieda Paul também. Bom dia, doutor Miguel, muito bom ouvir aí as suas explicações. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marciano Lippert da Silva também, grande doutor Miguel, que um abraço especial aí que o senhor abraça toda a comunidade sempre, com certeza. A gente tenta levar o máximo de informações, e o doutor trabalhando na área da saúde também
A Célia Santos também está nos assistindo. A Cecília, conhece a Cecília? Cecília, conheço, claro. Conhece de vista ela? Um abraço para a doutora Cecília Saravia Osório, tá ligado com a gente também, né? O pessoal que tá lá no Facebook nos acompanhando também. Doutor, então, a partir dos 40 anos, a gente precisaria, nós, principalmente todos, homens e mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres deveríamos ir fazer, então, esse exame para vermos se a gente não tem esse problema. E esse tratamento, doutor, ele pode durar quanto tempo? É para toda a vida. Toda a vida, o resto da vida? O resto da vida. Não tem mais como... Não tem cura. Então temos que nos cuidar antes, né, doutor, para a gente não ter esse problema, né? A primeira coisa, né, quando a gente é jovem, só queria fazer um adendo, mandar um grande abraço e um agradecimento ao Marciano Lippert. Ele é técnico de enfermagem, ele é natural daqui de Cristiumal, teve muitos anos trabalhando em grandes centros e uma figura que vem para somar. Agradeço o carinho que ele tem pelas pessoas, a dedicação que ele tem para fazer o trabalho. A gente está trabalhando junto, né? E a gente tem visitado durante o período que a gente está na unidade de saúde, né? Nas visitas domiciliares de sextas-feiras, a gente tem percorrido toda a área de abrangência do SF1 e olha o carinho que a população recebe. O Marciano é impressionante. Que legal. Muito obrigado, Marciano. Um grande valor, veio a somar, e uma pessoa muito humana, que entende a problemática da saúde como poucos. A gente sempre fala, né, doutor, nada mais justo do que alguém que está lá dentro, né, do sistema, trabalhando para trazer colocações para o pessoal de casa. Às vezes a gente de fora tem uma visão, mas lá dentro, quem está na frente mesmo do serviço tem outra visão e sabe informar melhor também como que funciona também, né? Com certeza. E para reforçar, né, Márcio, como tu estava falando dos exames, é obrigatório, né, a partir dos 40 anos, fazer a colonoscopia, e mesmo que não tenha sintomatologia, né, abdominal, a tomografia é um exame muito importante que tem que ser feito. Obviamente que se a gente faz uma colonoscopia e enxerga os divertículos ou qualquer outra doença, mas o assunto de hoje é moléstia diverticular, né? A tomografia deve ser feita, né? E como a gente já tinha comentado, é um tratamento para o resto da vida. São buraquinhos, são sacos que estão dentro do intestino, principalmente o intestino grosso, né? Que ali entra uma sementinha, entra uma carninhazinha dura que não desmanchou, entra qualquer coisinha, já inflama e pode vir a ter até abscesso e pode vir a perfurar. Então, a primeira linha, Márcio, é alimentação. Se a gente consultasse com um nutricionista, que é básico ali, a partir de toda a vida, né? Porque o nutricionista é um profissional que vai da infância até a velhice. Tá? A dieta boa, bem feita, sem, né, com fibras vegetais, pode comer proteínas também, mas uma dieta feita para nossa vida moderna evita até um 15 a 20% da formação dos divertículos, porque o cocô ele tem que ser pastoso, né? Aí tu começa a comer coisas que não fazem uma boa... eu vou ter que tossir de novo. Não tem problema nenhum. Uma boa... A gente não digere bem, né? Vai ficar naquele cocô duro. E esse cocô duro, né, ele vai dilatando o intestino, vai perdendo fibras, né? É como que tu tivesse uma pedra ali que não sai, tu faz força, né? Eu tô tentando falar o mais simples possível, né? Dilata e vai abrindo e vai formando esses divertículos. Claro que a gente já tem propensão genética também, é uma coisa que a gente começa a conversar hoje e termina só amanhã. Mas então, basicamente, tu tem uma boa alimentação na tua vida adulta, né? E chega aos 60 anos sem divertículos, né? É uma coisa muito favorável para tu viver mais, com uma expectativa de vida boa, né? E tu sabe que quanto a gente é mais velho, fica mais sábio, né? Então a gente não pode morrer antes, porque tem que ensinar bastante para os que vêm atrás. É mais ou menos por aí, Márcio. Eu fiquei preocupado, né? Porque a gente tá pegando todos os dias vários casos e queria orientar a população a procurar, né, os serviços, né? E a gente, com o maior prazer, vai orientar tudo que a gente tá falando agora, né? Então,
o mais correto a fazer, então, para você que está nos assistindo, você está nos ouvindo também, né? A Lúcia Alves também tá ligada com a gente, está assistindo lá no Paraguai. Olha aí, ó. Olha só. Lá no Paraguai, né? Que legal. Vamos ver se eu consigo pronunciar o nome aqui. É Raul Pena. Raul Pena, lá no Paraguai, tá assistindo a gente. Que bacana. Então, o mais correto, né, doutor? É quando a gente chegar aí nos 40 anos de idade, lá fazer esse exame. E o principal de tudo é cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos aí o que a gente come, como que a gente está aí, como que está o nosso intestino, né? Porque isso é muito importante, né? Então, Márcio, é o que vai sustentar toda a nossa comida, vamos dizer assim. Sim, né, doutor? sim. Porque chega um momento que tu tem o diagnóstico de divertículos, aí tu não vai poder comer mais casca, feijão com casca, tu não vai poder comer milho, porque tem casca, tu não vai poder comer tomate com casca, tu não vai poder comer nenhuma semente, até uma uva, né? Então, porque esse material com casca ou semente, ele tem celulose, né? E ele não é digerido pelo nosso organismo. Quem digere celulose são os ruminantes, as vacas, as ovelhas, os cavalos, que tem uma enzima, tipo de organismo, isso, né? Uma enzima chamada celobiose, que nós não. Então, o que acontece, né? Lamentavelmente, essa sementinha, essa casca vai entrar para dentro do buraquinho do divertículo e vai impactar ali e vai deixar um processo inflamatório. O apendicite é muito parecido, porque, né, se bem é um órgão natural nosso, é mais ou menos como um divertículo, né? E tem um buraquinho fininho em que entra aquela semente, ou entra, às vezes, o fecalito, que é o cocô duro, né? Má alimentação, óbvio, né? Salgadinho, refri, todas essas porcarias que a criançada, e agora os adultos também, né? Isso aí deixa o cocô duro e forma o fecalito, e o fecalito entra para dentro e dá uma apendicite, dá uma diverticulite. São coisas básicas, né? Que a gente vai conversando sempre no dia a dia, tentando explicar da melhor maneira, né, Márcio? Desde que a gente se propôs a fazer esse serviço comunitário, as pessoas têm bastante... As pessoas aceitam bem os nossos conselhos e falam bem, né? Isso é... Com certeza, o programa é sempre bem ouvido e a gente sempre fala, né, doutor, que o intuito do nosso programa não é fazer uma consulta, é uma orientação, né? Para você que está de casa... nos ouvindo, nos assistindo, a gente tenta trazer uma orientação do que você pode fazer, do que você pode ter aí para o seu futuro, né? Algum problema. Então, você que já tem, quem sabe, algo parecido, né? Então, algum sintoma, o mais correto sempre a gente informa para você, vai procurar o seu SF, procura o seu médico, que vai fazer os exames corretos. Aqui a gente só dá aquela orientação, a gente explana sobre alguma doença, alguma dor, algo assim, para o pessoal de casa estar ciente do que pode vir a acontecer, quem sabe, com essa pessoa, né, doutor? Então, a gente sempre fica muito feliz em poder levar um pouco para os nossos ouvintes, um pouco de conhecimento da nossa saúde também, que isso sempre, com certeza, é válido para nós que estamos em casa, muito mais para nós leigos, né, doutor? Você que está no dia a dia aí, estudou para isso é algo normal, né? Então, para a gente, quando a gente tem uma dor diferente, a gente já fica preocupado. O que será que é? O que pode ser? O que vai acontecer? Então, às vezes, o nosso programa tira essa tua dúvida, né? Você, às vezes, pode deixar de se preocupar em ter algo mais sério, ou se preocupar em fazer um exame para ver se não tem algo mais sério também. Então, esse é o nosso intuito aqui no nosso programa Mega Saúde, né, doutor? Sim. Só para terminar, Márcio, é um número muito importante. Isso aí é um dado que serve para a população, para os colegas médicos também, para os serviços de saúde, né? Tem consenso mundial, isso é consenso mundial. A gente pode dar o artigo na página, né? Ou na descrição do link, né? Que a melhor maneira da gente evitar óbitos, né? E cirurgias que deixem a pessoa com uma bolsa de colostomia definitiva é propor o tratamento cirúrgico após o 4º episódio de crise diverticular grave. Porque tem se feito com protocolo nos grandes centros, né? A gente tem todos os dados, a gente pode, quem quiser consultar, a gente pode mandar os artigos, né? Que as pessoas operadas após o 4º, de maneira eletiva, após o 4º episódio de crise diverticular de moderada a grave, né?
ou seja, o número em geral desses operados diminui a incidência de mortes, né? Então, a indicação é, a partir do quarto, eu já me enrolei aqui, a partir do quarto episódio, opera, que é a melhor maneira de salvar vidas. As pessoas não operadas depois do quarto, quinto episódio têm mais tendência a morrerem quando operadas na urgência do que as que foram operadas já. Legal. Doutor, mais alguma colocação para o pessoal de casa aí ficar atento, quem sabe alguma orientação tua aí também? Dor abdominal com crise de divertículo, ir no pronto-socorro, tomar um analgésico ou receitar um antibiótico para ele, e vai para casa e pensa que está curado, é um erro. É uma doença para toda a vida. O colega do pronto-socorro tem que encaminhar aqui em Criciúma para mim, ou colocar no sistema para um gastro, para um proto, para um especialista nisso, para a pessoa mapear. Não adianta, Márcio, cada um tem a sua especialidade. Não adianta tu querer... O clínico faz uma visão geral, né, Márcio? Mas eu, por exemplo, não vou tratar osso, aí tu deixa com os ortopedistas, não vou tratar obstetrícia, aí tu deixa com o ginecologista, mas a parte de gastro teria que, aqui na cidade, a referência sou eu, né, mas pode mandar pra fora, não tô, já segue, não cobro, não tô, pode mandar claro, pro posto, não tô... O que interessa é a saúde da pessoa, claro, estar bem, então... Sim, pra gente dormir tranquilo, Márcio. Com certeza. E para o pessoal, para o próprio paciente também estar bem é algo muito importante. Cara, muitas vezes o paciente não sabe, né, Márcio? Assim, ó, eu não tô falando, vou dar uma geral. Doutor não é tudo igual. Tem uns que tratam uma coisa. Não vão me mandar paciente para tratar fratura ou fazer uma cirurgia de ombro. Especificação. Não, aí eu vou fazer que nem o doutor Fritz, né? Faço aquelas coisas, né? Aí não, aí eu... Né? Vai fazer uma benzedura junto. Sim, claro. Beleza, doutor? Vamos encerrando o nosso Mega Saúde por aqui. Agradecer o pessoal que está ligado com a gente no Facebook. Um abraço, Enio, Dil, Adélia, Dil, lá em Boa Vista do Buricá também. Bom dia. Estão ligados aí com a gente também. Eu volto com você na segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso Mega Saúde. Bom final de semana para todos. Vamos todos nós se cuidarmos, né? Vamos se cuidando aí. Temos várias doenças aí atacando, né? Então fique atento, procure o seu médico a qualquer sintoma diferente que você possa estar sentindo também. Bom final de semana, bom almoço para você. A gente se fala novamente então na segunda-feira. Grande abraço, gente. Obrigado pela audiência de sempre, pela companhia de sempre. Nosso Mega Saúde volta aí também no próximo sábado. Saúde, a 104 pensando em seu bem-estar com Dr. Miguel. Dr. Miguel.